Olá, meus amigos, minhas amigas, olá, meus irmãos e minhas irmãs. Muito boa noite, não é? Boker Tov a todos os irmãos ou irmãs, não é? A você que é católico, a você que é protestante, a você que é evangélico, a você que é ateu, a você que é livre pensador e uma boa noite especial a todas as pessoas que nesta vida passaram por situações análogas à escravidão, a todas as pessoas que passaram por discriminação e preconceito, etc, etc, etc. Uma boa noite também especial a todas as famílias atípicas. Estamos no mês azul. Estamos no mês de luta contra o preconceito e a discriminação às pessoas TEA, transtorno espectro autista. E quando você vai estudar, não é? A história do dia da conscientização ao autismo, você vai ver que a ONU, Organização das Nações Unidas, escolheu, será que foi à toa, a dedo, alguma coisa? Eu tenho comigo que não. O dia 2 de abril, como o dia oficial, o calendário oficial, para o mundo todo ter a consciência sobre a inclusão dos autistas na sociedade e também a luta contra o preconceito e contra a discriminação em relação a esta condição, a estas pessoas. Eu vou aproveitar e vou chamar agora as pessoas de um grupo, né, da família atípica para poder estar aqui comigo também. Deixa eu mandar o link aqui, se eu conseguir, vamos lá. Peraí, deixa eu só aparecer mais um pouquinho. Aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou convidar a Priscila e a Priscila passa lá pro pessoal. Cadê a outra querida? Que é a... Não é não. E aqui para achar agora, eu acho melhor eu escrever um nome. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos ver se aparece. Acho que não está aparecendo aqui. Opa, eu acho que o... Não achou, né? Está procurando, só um minutinho. Não houve nenhum resultado, então deixa eu sair daqui. Deixa eu ir para esse daqui. Compartilhar a transmissão, isso aí. Vamos ver se agora eu consigo compartilhar a transmissão. Deixa eu ver. Vai aparecer a mesma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui alguém. É muita gente para eu achar aqui. Deixa eu ver. Vamos escrever aqui. Não. Poxa vida, eu não consigo achar, ó. Deixa eu ver. Não foi. Eu não consigo achar. Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui na live. Ah, Priscila, boa noite. Ainda bem que você está aí. Priscila, me faz um favor, porque eu não estou conseguindo... É assim que funciona. O Facebook, ele me restringiu. Então, aqui nessa minha página do Face, aqui na live agora, ele cortou, ele tirou de mim a opção de partilhar no WhatsApp, partilhar em grupos, essas coisas todas. Entendeu? E eu gostaria que você, Priscila, partilhasse isso com a Brígida
E lá no grupo do WhatsApp, famílias atípicas, tá bom? Porque a Beija queria muito assistir essa live. Então eu conto com a sua ajuda, tá bom, Priscila? Obrigado. Bom, eu vou dar um tempinho aí. Ô Priscila, quando você conseguir compartilhar lá no grupo do WhatsApp, você me dá um ok, fala assim, compartilhado, por gentileza, tá bom? Eu vou esperar a Priscila compartilhar lá. Ai, que calor aqui. Bom, eu quero aproveitar aqui e, como isso ocorreu no privado, eu vou expor aqui. Eu quero pedir desculpas e pedir perdão ao irmão Bereano, que é um guerreiro, um amado de Deus aí, que ele, assim que eu coloquei a chamada à tarde, falei sobre, olha, hoje vocês vão ouvir uma mensagem importante, que é uma revelação sobre o mês de abril para todas as pessoas que passam por situação de escravidão, por situação de preconceito, discriminação, aquela coisa toda. Mas mais em especial, o mês de abril, em razão de que estamos no mês. Boa noite, Elia. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda, você, o seu amado e toda a sua família. Em razão de que estamos no mês azul, que é o mês de conscientização ao autismo, às pessoas do transtorno espectro autista, né? Essa conscientização de inclusão, de amor, de interação, sociabilidade a essas pessoas, tá bom? Muito bem. Ô, Priscila, você conseguiu compartilhar já lá no grupo Famílias Atípicas, para mim, por gentileza, lá com a Brígida, com o pessoal? Me dá um ok, Pri, se você conseguiu compartilhar. Eu não posso ficar muito tempo aqui na live, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar a live. Nossa Senhora, misericórdia. Aqui tá quente. tá quente. A minha esposa tá ali, ó, a Miriam, né? Bom, eu vou começar essa live. Olha só, no dia 14 desse mês de abril, não é? Comemora-se a Páscoa judaica, o Pessah. Então, aos meus colegas do trabalho, lá na empresa, um período longo aqui, aos meus colegas do trabalho lá na empresa, eles vão perguntar assim, mas eu vi você hoje na live, não é seu Marinaldo? Marinaldo é o meu amigo, é o meu colega Marinaldo, o seu Francisco, o Paulo, o Dedé, que eu chamo de Paulo. Bom, a todas as pessoas lá, o Amauri, então o Marinaldo, tenho certeza que amanhã você vê você lá com uma cuia na cabeça, com um gol, o que é aquilo lá? Deixa eu te falar. Deixa eu ver. Priscila, obrigado, já apareceu aqui lá. Então deixa eu falar para você, Marinaldo e as pessoas, a minha ascendência por parte dos meus pais, não é? São sefaraditas. São sefaraditas. Quem são os sefaraditas? É por isso que eu estou usando aqui. São aqueles Yahudins ou judeus que vieram fugido da Espanha, né? Na perseguição aos judeus na Espanha e em Portugal, vieram para o Brasil. Eles tinham que se converter ao catolicismo naquele tempo. Caso contrário, sofreriam sérias sanções e punições. Entende? Brígida aí, boa noite, Brígida. Boa noite, muito obrigado, Priscila. Obrigado por vocês estarem aqui. Então, só explicando por que eu estou usando esse gorro judaico, que é o kippot ou kippá, ele significa submissão aos céus. Os judeus mais religiosos, eles usam isso aqui dia e noite, porque é um adereço que os conecta com a espiritualidade. É um adereço que os faz lembrar sempre que eles estão abaixo dos céus, abaixo de Deus, submissos à espiritualidade
submissos à família espiritual. A mesma coisa o talit, ou talit, que é o lenço de oração. Mira, pega o talit para mim, fazendo um favor. Aí. Vou mostrar para vocês aqui o que é o talit. Esse daqui é o talit, que é o lenço de oração. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, opa. Esse daqui, esse é o talit, tá bom? Para quem não conhece, é o lenço de oração. Infelizmente hoje está sendo muito comercializado nas igrejas, as pessoas estão misturando tudo, sabe? Mas esse daqui é o talit. Para que serve isso? Isso daqui serve para, na leitura da Torá, você coloca em respeito ao Eterno, a Hashem, ou Yehová, e depois você tira, que é um lenço de oração. Mas esse lenço de oração, ele não pode ser usado à noite, ok? Esse lenço de oração, ele é usado apenas durante o dia, lá em Jerusalém, na Palestina, nos muros das lamentações e nas sinagogas, etc. Mas por que toda essa contextualização judaica hoje? Porque estamos no mês de abril. E o mês de abril é o mês que se comemora a Páscoa judaica. É claro que aos cristãos, protestantes e evangélicos tem um outro conceito, uma outra visão, uma outra ideia que vai falar da ressurreição de Yeshua ou Yahushua, ou Jesus, como você conhece, não é? Porque tem toda aquela história escatológica, aquela associação de Jesus ser o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, aquela coisa toda. Mas hoje nós vamos nos ater apenas em uma coisa muito maravilhosa, que eu usei o termo revelação, e o irmão achou, talvez, não sei, o irmão Beriano deve ter entendido que eu falei revelação, daquelas revelações pífias e chulas, aquelas revelações que todo mundo já sabe, que é figurinha batida dos álbuns, né? Aquela revelação, eis que eu estou vendo isso, eis que Deus me mostra aquilo, eis que... Não é esse tipo de coisa. Eu não me rebaixaria tanto em fazer esse papel ridículo aqui na live. Revelação que eu quero dizer é revelação pela narrativa, literalidade, pela interpretação, pela exegese, pela hermenêutica, revelação pelas escrituras da Torá, trazendo uma associação, uma somatória de associações da nossa vida hoje, como se fôssemos hebreus no Egito, mas no Egito de nossa sociedade. E essa revelação é a revelação sobre o mês abril. Não sei se você sabe, muitas pessoas sabem, mas talvez você nunca tenha aprendido isso. E o que vem a calhar hoje é que eu tive essa inspiração em falar sobre o mês de abril, porque no mês de abril, no dia 2, não é, de abril de 2007, a Organização das Nações Unidas, ela resolve então estabelecer esta data como a data oficial mundial para o mundo inteiro celebrar, não é, a inclusão dos autistas na sociedade, a humanização, o respeito, a sensibilidade, a empatia, a caridade, a afetividade desses nossos irmãos e irmãs que têm o espectro autista, ou seja, esta condição. Não é? Será que a ONU ela pensou, foi por acaso ou ocaso, o dia 2 de abril? Se foi, eu não creio, mas eu creio que foi uma coincidência, ou foi forças da espiritualidade, ou alguém com conhecimento do mês de abril, um professor de história, conhecedor de história, de calendários lunar, calendário gregoriano, calendário sumérico, calendário egípcio, calendário árabe. Veja só que interessante isso, e aí eu quero trabalhar em cima da simbologia do mês de abril, ok? Mas para isso eu preciso deixar você ciente dessa história dentro das escrituras, né? Dentro da Torá.
Mais uma vez, muito boa noite a todos vocês. A Brígida, a Priscila, não é? Deixa eu ver quem mais está aqui. A Lia Reis, que é uma bênção de Deus, tá bom? E o seu marido também. E a sua filha Camila. E também a Patrícia. Pessoas lindas, maravilhosas. Ó, meu beijo, meu abraço para vocês, viu? Bom, vamos lá. Olha só. Miriam, eu vou precisar da sua ajuda de novo. Por gentileza. Pega aquela Bíblia lá rapidinho para mim. Por gentileza. Só um minutinho, calma aí. Eu não vou demorar não, tá, gente? Que eu sei que minhas lives têm demorado muito, mas eu sei que vocês têm muitas coisas a fazer. As mães têm muito que descansar também, não é? Mas eu só quero fazer as coisas direitinho aqui. Deixa eu ver se não tá aqui nessa. Peraí. Uai, não está. Obrigado, Miriam. Deixa eu ver aqui. Era só um minutinho. Então hoje nós vamos trabalhar aqui com 3 livros, tá bom? Nós vamos trabalhar com 3 leituras, a princípio, que é a leitura do livro de Bamidbar. O que é isso? O quê? Tá. Obrigado. Nós vamos trabalhar com 3 livros da Torá. Torá é a lei, é o Código Civil, é o Código Penal, é o Código das Leis Divinas, não é? Que Hashem, que Deus deu para o povo hebreu no deserto através de Moshe, ok? Se é verdade ou não, o que importa é a essência e o que nós tiramos disso como regra de vida, de fé, de conduta para melhorarmos como seres humanos no mundo. Ok? Muito bem. Então, olha só. Vamos trabalhar com Bamidbar, que em hebraico é Bamidbar, mas para você é números na sua Bíblia. Vamos trabalhar também com o livro de Devarim. E Devarim, em hebraico, é o Deuteronômio da sua Bíblia. E vamos trabalhar também com o livro de Shemot, que em hebraico, na sua Bíblia, é o livro de Êxodo. Ok? Então, Êxodo, Shemot, Números, Bamidbar e Deuteronômio, Devarim, ok? Eu vou deixar aqui do lado isso. Bom, vamos lá. Vamos começar então nossa primeira leitura de hoje, e eu tenho certeza que as famílias atípicas ficaram emocionadas e você também. É muito bonito, tá bom? Vamos lá. A primeira leitura hoje nós vamos fazer, e eu quero deixar claro uma coisa. Aqui, peraí, aqui, ó. Eu quero que você guarde essas palavras que eu vou falar hoje. Vamos falar sobre Páscoa, que é o Pessach. Vamos falar sobre mês, não é? Que é o mês de abril. Vamos falar sobre o sacrifício do Cordeiro. Presta bem atenção. Olha só. Deixa eu ver. A primeira leitura vai ser essa aqui. O livro de Bamidbar, que é Números, no capítulo 9, e no versículo de 1 a 3, eu vou ler para você em hebraico e vou traduzir. Então, no capítulo Bamidbar, que é Números 9, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito assim: Dambar Yehovah Moshe Midbar Inai Shaner Sheni Yansa é as pessoas que já têm preconceito e entendem outra coisa. Mas Yansa Eretz Mitzrayim Kodesh Eshof Amar. Isso foi o versículo 1. Versículo 2, em hebraico. Asan ben Israel, Pessah Moved. Yo ambasar, Kodesh Ereb Moved.
Asa rogar. Mispar asa. Versículo 2 e 3, se foi. Agora, o que foi que eu li para você? Eu li assim, em Números 9, do versículo 1 ao 3. Yahvé, ou seja, o Senhor, o Deus, falou a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da saída do Egito, no primeiro mês, guarda essa palavra, mês, no primeiro mês, e disse: celebrem os israelitas a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 deste mês, no crepúsculo, ou seja, no final da tarde, cair do sol. A celebrareis no tempo determinado. Celebrareis segundo todos os estatutos e normas a ela referentes. Então você entendeu que Deus disse a Moisés que no dia 14 deste mês, e qual é o mês? No dia 14 deste mês celebrareis a Páscoa, etc, etc, etc. Ok? Já que eles estão fora do Egito. Beleza? Então vamos lá. No livro de Êxodo 12, versículo 2, Shemot, que é o chamado, Shemot em hebraico. Êxodo 2, 2 diz: Kodesh Rosh Kodesh, Rishon Kodesh Shanen, ou Ranen, mas Shanen, quer dizer isso. Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Sempre você está vendo aqui na narrativa dizer que este mês, mês será o princípio, o primeiro mês, o início, ok? Mas que mês é esse que está dizendo aqui em hebraico? E Deus está falando para Moisés, e Moisés está passando para o povo para comemorar a Páscoa, ok? Esse mês, pessoal, gente linda e gente boa, esse mês é o mês, daqui a pouco eu revelo. Terceira leitura do terceiro livro que eu quero ler para você, que é o Devarim, que é o Deuteronômio 18, versículo 1, que vai dizer assim: Chamar Kodesh Abib Assan. Chamar Kodesh Abib Assan. Pesach Yehovah Elohim. Kodesh Abib Yehovah Elohim Yatzan. Mitzrayim Nair. Olha, eu acabei de falar. Shamer, Kodesh, Abib Yassar. Abib. Pesach Yehovah Elohim. Kodesh Abib Yehovah Elohim. Yatzan Mitzrayim Lair. O que eu disse para você aqui em hebraico? Deuteronômio 16:1. Devarim 16:1. Está dizendo assim: guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Olha, gente, que coisa mais linda isso, que coisa maravilhosa isso. Agora deixa eu explicar uma coisa para você sobre tudo isso, o mês de Abib, ok? Nós entendemos, não é, pela tradição oral, pela tradição escrita, pela história, não é, que o povo hebreu estava sob o cativo lá no Egito. E bem antes de se cumprir a 10ª praga, assim está escrito, Deus ordenou a Moshe, Deus ordenou... Não, agora tem um grupo de judeus querendo que eu participe agora de um debate, não vou, não dá, eu estou numa live importante, tá bom? Deus, ele ordenou a Moisés para que Moisés passasse ao povo a proteção dentro do Egito. Eles ainda eram escravos de Faraó, Ramsés, e era para matar um cordeiro. Guarda essa palavra. Para fazer um sacrifício, guardar um cordeiro, pegar o sangue, tirar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Por que isso? Porque seria o sinal, a alma, a vida é o maior sinal que atrai a presença de Deus. A atenção
de todas as energias, boas ou ruins. Essa é uma realidade. A alma no Velho Testamento é sangue. Por isso não se comia nenhum animal e nem sangue de animais. A proteção ou o sinal, Deus disse a Moisés, olha, porque nessa noite o meu espírito, o meu mensageiro, Malaquim, o meu anjo passará sobre o arraial de todo o Egito. E a casa que não houver sido marcada com sinal na fronte, com sangue, meu anjo entrará e levará todo o primogênito desta casa. Então assim Moisés passou essa mensagem. E aí realizou-se. Mataram, cada um matou o seu cordeirinho, os 6 milhões de hebreus que estavam no Egito. E desse cordeiro eles comeram, se fartaram. Essa foi a primeira Páscoa no Egito. Interessante que essa primeira Páscoa no Egito, ela foi justamente comemorada. Preste atenção nisso. O mês de Abib, ou o mês de Nissan, Abib e Nissan corresponde a março e a abril. Presta bem atenção nisso. Essa primeira Páscoa, que é passagem, mas o que tem a ver? Páscoa, passagem com o Cordeiro. Diz o texto que o Senhor passaria por todo o arraial. É a passagem de Deus. Deus está passando por todo o Egito nesta noite lunar, não é? A chegada da primavera, onde o povo está mantido sobre escravidão, sofrimento, chicotes, chibatas, humilhações, segregações, discriminações, preconceitos, um povo nômade, um povo tribal, um povo isso, um povo aquilo, nós egípcios somos elevadíssimos, etc. E o povo está sob o domínio de um faraó, que foi o único faraó em 400 anos de existência do povo hebreu no Egito, que não gostava do povo hebreu, que massacrava, que matava o povo hebreu. Os outros faraós não. Isso está comprovado na Bíblia, no livro de Bereshit, quando Jacó, seus filhos descem, não é, lá e convivem com o seu filho Yosef, José, lá no Egito. Toda a história de José, que foi governador lá no Egito. E aí povoa Jacó, seus filhos, as 12 tribos, povoa toda a população hebreia lá no Egito. E nunca tiveram problema. Apenas uma dinastia, um faraó e algumas ascendências de faraó começam a humilhar, a pisar, a massacrar, a escravizar o povo hebreu ali no Egito. Então você veja que o mês de março e o mês de abril foi escolhido, isso no âmbito da crença. Agora eu estou falando no âmbito da crença, que você crê, que você acredita na Torá, que você acredita na Bíblia, etc, etc. No âmbito da espiritualidade. Foi escolhido a dedo o mês de Abib e o mês de abril, ou Nissan. Por quê? Presta atenção. O primeiro mês da primavera corresponde a março, abril, que se chamava Abib no Antigo Egito, no antigo calendário lá no Egito. Mas logo que saíram do Egito, agora no deserto, o calendário também é lunar, de lua nova, de mudança de estação, de tempo. E é a chegada das flores, da primavera, da alegria, da autoestima, dos perfumes, dos pássaros, dos frutos. Você entende? Se torna o mês de Abib, de Abib
Lá no Egito, ele vai se tornar, abril, vai se tornar o mês de Nissan, ou seja, o ano, as primeiras flores, a primavera, etc. Você, até aqui você compreendeu isso, não é? Agora, uma coisa que eu quero que você também guarde e entenda nesta noite. Na cultura romana, na mitologia romana, que veio pegando emprestado do Egito, pegando emprestado do povo de Israel também, e pegou emprestado da cultura grega, a deusa Vênus é a deusa que abre a estação da fartura, da prosperidade e da primavera. É por isso que abril, no latim, vem de abrir. Abrir o quê? Abrir o ano, abrir a estação, abrir o mês da fartura, da colheita, o mês da primavera, o mês das flores, ou seja, uma associação de sorte, de coisa boa, de crença, não é? Como se fala aquela palavra? Esqueci agora. Mas algo para dar sorte. É a mesma coisa no final do ano, que as pessoas pegam lentilha, que as pessoas pulam a onda do mar com o pé e a perna direita, as 7 ondas, uma lentilha, outros jogam arroz no casamento, enfim, outros escolhem roupa amarela, roupa dourada para dinheiro. É bem dentro deste contexto que os antigos, eles cultuavam, eles veneravam, eles recebiam com festividades, com feriados, a chegada de abril, que abre as portas para todo tipo de coisa, energia e coisas boas. Você consegue compreender isso? Então, você entenda que o tal mês, o primeiro mês, que Deus está falando em Números, está falando em Deuteronômio, está falando em Êxodo, esse mês e esse dia 14 de abril, ou Abib, ou Nissan, que vai de março a abril, a primeira Páscoa ocorre lá dentro da escravidão. E a segunda Páscoa vai ocorrer aonde? Já no deserto, não é? Já com o povo ali assentado, com suas cabanas, casas, a tenda, a conexão de Moisés e Deus, o monte, etc. Mas agora eles estão protegidos por Deus. E no Egito também eles foram protegidos por Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é que essa é a tal revelação através da palavra. Não é a revelação que muitas pessoas pensam. Com as coisas de Deus não se brincam, sabe? Então, com todo respeito aos meus irmãos, a alguns mestres que eu conheci, alguns rabinos que fizeram parte da minha vida, que me deram grandes ensinamentos nas sinagogas por onde eu passei, também amigos padres, amigos pastores, e a você que é cristão, que tem fé, a você que é kardecista, a você que é da Umbanda, a você que é ateu, livre pensador, a você que é católico, e principalmente a você que é pai e mãe atípico. Por que isso? Lembra que no início eu comecei falando sobre a data 2 de abril de 2007? Será que foi coincidência? Ou fizeram um estudo, uma pesquisa? E por que escolheram o dia 2 de abril para a conscientização ao autismo? Não é? Para a conscientização, a luta, a inserção, a incorporação, a inclusão dessa comunidade nas escolas, na sociedade como um todo, para que não viva à parte. Porque justamente isso, papai e mamãe atípicos, você que é TEA, você que é autista,
Além de autista, você que tem alguma especialidade, você que tem algo de diferente, você que, por exemplo, não consegue andar, está na cadeira de roda, você que tem que enfrentar discriminação, preconceito de táxi, que não quer te carregar e carregar sua cadeira de roda, você que quer subir no ônibus e muitas vezes o ônibus não para, o Uber não para, você que tem dificuldade visual, não é? Você que tem dificuldade auditiva, dificuldade na fala, você que está acamado, você que é autista e tantas outras preconceitos e discriminações nesse mundo afora. Aos que sofrem a homofobia, que são os homossexuais, aos que sofrem a xenofobia, porque muitos paulistanos não gostam do sotaque regional, porque ele fala oxente, ou é do Nordeste, ou porque ele é do interior, fala uai, ou porque ele é de Vacarias, do Rio Grande do Sul, e fala tchê. Quantos preconceitos, discriminações, sabe? Você que é afrodescendente, negro, que sofre o racismo dia a dia, cruel e perto no Brasil. Você que é obeso, você que é gordo e sofre esses preconceitos por causa de uma tal moda, por causa de um tal padrão de corpo, de silhueta. Tudo isso, eu quero que você pare e pense comigo, que nesse mês de abril é o mês em que a espiritualidade, dentro da sua fé, dentro da sua crença, dentro do seu dogma, eu quero que você pense comigo que dentro do seu livre-arbítrio, como um livre pensador, e mesmo você sendo ateu, quero que você pense comigo e associe isso. Essa revelação do mês de abril não é só porque é abril, mas é porque é o mês de Abib. É um mês lindo e é um mês maravilhoso. Deixa eu pegar um outro papel. Mira, você viu no caderno? Deixa eu ver onde eu escrevi aqui. O mês de Abib, ele tem um significado muito importante. É essa palavra Abib, ela também quer dizer uma palavra de sorte, uma palavra de alegria, uma palavra de festa, uma palavra de amor, sabe? E também temos o mês de Nissan, que é a mesma coisa que Abib em árabe, mas Nissan está em hebraico e quer dizer o mês da abertura, abertura da primavera. Agora olha que interessante, dia 2 de abril é o dia escolhido para o dia da conscientização contra o autismo. E vamos incluir nesse pacote todo tipo de preconceito e discriminação que sofremos. Deixa eu dizer para vocês, aproveitem esse mês de abril. Aos autistas e familiares autistas, não só o dia 2 de abril estipulado pela ONU, mas aproveitem o mês de abril, fazendo do mês de abril um mês perene, um mês que dure para sempre. O mês onde a espiritualidade está dizendo, através da literalidade, através da narrativa, através da textualização e da contextualização, de que o mês de abril é escolhido não só como o mês bem-vindo da primavera, das flores, da alegria, da autoestima, da energização, do sol, dos pássaros, dos animais, da vida a todo vapor, da luz, do azul do céu, das nuvens, mas é o mês da alegria, é o mês da libertação, é o mês da passagem, do Pessah, de um período, de um tempo de escravidão, de sofrimentos, de xingamentos, de segregações, de arrogâncias, soberbas, de competições, de diferenças, de acepções. Eu sou egípcio, você é um hebreu. Eu sou mais do que você, obedeça-me. Eu coloco você no teu lugar.
Tu tem que ficar no teu lugar como um hebreu, como um escravo. Quantas vezes nós vemos isso na sociedade? Precisamos, então, entender que, trazendo hoje para o lado político-social, associando essa mensagem, para o lado político e social, dentro da nossa sociedade. É uma sociedade injusta? É uma sociedade cruel? É uma sociedade racista? É uma sociedade preconceituosa? É uma sociedade que não quer lidar, que não quer socializar-se com aquilo que é diferente dela? O negro, por causa de melanina de pele, por causa de cabelo, por causa de nariz, por causa de lábios? Assim como os egípcios sentiam-se superiores aos hebreus, porque eram avançadíssimos em arquitetura, em medicina, em engenharia, em cultura, em religião, em remédios, em tantas coisas. Um povo extremamente forte, mas que agia com preconceito e diferença contra os hebreus, que eram um povo de uma rotina agrícola, camponeses, gado, ovelhas, nômades. Observe que hoje Deus, através desta mensagem, no campo da crença, no campo da fé, está dizendo para você, mãe, pai, autista, esse não é apenas o mês azul. Mês azul porque, segundo a pesquisa da ciência, a maioria dos autistas que nasciam ou nascem são do sexo masculino. E o sexo masculino é simbolizado pela cor azul. Não é apenas a questão do mês azul, não é apenas a questão da data que a ONU escolheu, mas é algo mais profundo, mais transcendental, é algo mais místico, é algo mais energético. Esse dia, esse mês de abril, o mês de Nissan em hebraico, é um mês que abre as portas. Para quê? Para o Brasil, para o mundo. É um mês que abre as portas para as novas ideias, para a inteligência, para o amor, para a afetividade, para o carinho, para a igualdade, para o respeito. É o mês que abre as portas para vencer todas as dores. É um mês que abre a porta como um bálsamo, como um refúgio, como um remédio, como uma cura para vencer as pessoas das chibatas, das dores, das agressões, da escravização, do ódio, da separação, da segregação. Eu sou melhor do que você? Não. Quantos depoimentos eu tenho aqui no meu celular? Quantos áudios eu tenho de mães que ouviram? Ô mãe, vem pegar o teu filho logo na escola, porque ele não para. Sabe, mãe, eu acho que você deve pegar o seu filho e ficar com ele aí na sua casa, porque o menino é autista. Sabe, mãe, eu acho que você deve colocar doses a mais de remédio para que o seu filho não fique dormindo aqui na escola. Me diz uma coisa, ô Pro, você está aí para ensinar ou você está aí para segregar, para separar a criança que é autista? Como fica a mente, a psique de uma mãe que escuta isso de uma professora? Porque é lógico, o autista tem a sua maneira de se expressar. Com gritos, ele não suporta barulho, é sensível, ele não vai andar na mesma velocidade de aprendizado cognitivo, ele não vai andar na mesma velocidade de entendimento em que as outras crianças neurotípicas andam. Mas ele vai andar, ele vai chegar. Agora, pedir para a mãe aumentar a dose de um dopante para a criança ficar dormindo na sala de aula? Que inclusão é essa, pergunto eu. E tantas outras coisas que eu escuto, e aqui eu faço o meu apelo, o meu clamor às pessoas, às mães que falam comigo nos grupos. Vocês têm que dar a face.
Vocês têm que representar pelos seus filhos. Não adianta apenas falar comigo no áudio, porque eu me dou, eu sou empática, eu me coloco no lugar. Eu quero representar, eu quero falar, eu quero clamar aos quatro ventos do mundo. Eu quero chegar ao prefeito, ao governador, às secretarias de educação, eu quero chegar a... O quê? Sim, eu quero chegar a... Oh, meu Pai amado, eu quero chegar às delegacias de ensino, né? Às instâncias maiores, como eu disse a Miriam. Por quê? Porque, como disse aqui a Priscila, não é? Está faltando muita capacitação para os professores. Essa é uma outra problemática. Tem lá o monitor, tem lá o cuidador, mas será que eles estão capacitados de verdade? Uma capacitação especial para lidar com as crianças autistas na escola? Há depoimentos de... Sim, Priscila, há depoimentos de mães que viram na hora do recreio, né? Ou alguma coisa com a professora na aula de educação física, recolheu todos os alunos e deixou o autista lá no pátio, sozinha, girando no mundo dele. Olha, isso é cruel, sabe? Eu também não vou culpar aqui, pesar na vida das professoras e dos professores, porque eles não foram capacitados para esse tipo de ensino, de visão, audição e linguagem. E nem tampouco os monitores e os cuidadores também não são capacitados. Não. É necessário uma força-tarefa da prefeitura e do governo para capacitar pessoas a lidarem com os autistas, as crianças, na escola. Isso é um déficit, é uma deficiência acentuada e gravíssima que nós temos. E é por isso que eu entendo a respeito os professores, não é, que ficam extremamente sobrecarregados, porque com os neurotípicos já passam um nervoso muito grande, não é? Agora deixa eu só, você pode me chamar de grosso, estúpido, e que eu estou fazendo um apelo. Mas deixa só eu falar uma coisa assim para vocês. Né, com todo respeito à família e à mãe do rapaz que matou a professora Elizabeth na escola. Só perguntar uma coisa para vocês, para a sociedade, né, que tem preconceito contra os filhos, contra as crianças autistas, e que não, às vezes, a professora faz questão de não convidar para vir na Páscoa, na festinha do coelhinho lá na escola, ou alguma festinha, e vocês mães também que são unidas na escola e que isolam, segregam, não convidam o coleguinha que é autista para ir na festa do seu filho. Só falar uma coisa para vocês. Vocês que têm preconceito, que têm nojo, que é um absurdo, ai, não tem que estar aqui. Não foi nenhum autista que matou a professora Elizabeth. Não foi nenhum autista que desferiu facas contra a excelente professora Elizabeth. Não foi nenhum autista que em Suzano entrou na escola e atirou contra os colegas e meteu uma faca nas costas de uma coleguinha. Não foi nenhum autista que invade os lugares, as escolas, e metralham. Sabe? Então está na hora de a gente se libertar do preconceito, da discriminação, da xenofobia, da homofobia, do racismo. Está na hora de a gente se libertar do ai que saco essa cadeirante, ai que saco, ela é muito gorda, ai que saco isso, ai eu não aceito gente negra. Está na hora de nos libertarmos desse Egito no sentido pejorativo, desse tom, desse ar, desse espírito de arrogância, de soberba. Nós precisamos de... O quê? Acho que, na minha opinião, tem que ter psicóloga, psicopedagoga para tratar bullying dentro das escolas. Esse também é um fato muito importante, viu, Priscila? Essa questão do bullying. Mas você sabe que eu tenho uma amiga aqui no Facebook que ela fez uma observação muito interessante. No meu tempo de escola, e no tempo dela de escola, talvez no seu tempo, havia as brincadeiras de apelido, de bullying e essas coisas. E ninguém saía matando ninguém naquele tempo. Ninguém saía esfaqueando ou dando tiro em ninguém.
Eu acho que muito mais do que o bullying na escola, não que não seja importante, mas muito mais do que o bullying na escola, é o que nós estamos oferecendo ou permitindo dentro da nossa casa aos nossos filhos por causa das redes sociais, das plataformas, dos YouTubes da vida, dos Googles, Wikipédia, dos consultas, essas coisas, não é? Como sites de Talibã, como sites, né? De homens-bombas, como fazer bomba, como sites neonazistas, esses sites ocultos, fechados. Onde está a segurança desses sites? A outra live eu falei muito sobre isso. Onde está? Você não sabe o que o seu filho está fazendo dentro do seu quarto, pai, mãe, dentro de um celular ou dentro de um notebook ou de um computador. Você não sabe com quem ele está conversando ali. Porque hoje se conversa com qualquer pessoa do mundo. Só colocar no Google Tradutor e baixar aplicativos que faz tradução simultânea. Você não sabe quem está entrando na mente, na cabeça do seu filho. Então é preciso olhar isso, não é? É preciso o Ministério das Comunicações, não é, do nosso país, a Polícia Federal, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, tem que pensar e reaver em caráter de urgência, não é? O que o Google, o que o Facebook, o que essas pessoas das trevas, pessoas ruins, pedófilos, como aparece na tal novela aí, um senhor escroto lá, que quer ver as moças nuas, as crianças, as adolescentes, e no aplicativo que ele usa, no programa, ele fala com a voz dele, mas aparece uma moça com voz de mulher. Então todas essas tecnologias, esses avanços incríveis, devem ser reparados, não é? Por uma força-tarefa que combate esses crimes cibernéticos, que combate essas divulgações de nazistas, neonazistas, todo esse conceito pérfido, não é, de Adolf Hitler e de neonazistas, como se viu em Santa Catarina, como se viu no Nordeste, né, esses adolescentes que ficam só fissurados em celular, em rede social, que não vai pescar, não vai jogar uma bola, não vai jogar um peão, uma bolinha de gude, não vai brincar na rua, sei lá, não vai jogar um futebol, não vai namorar, não vai no cinema, não vai em lugar nenhum, fica só vidrado, né? Esse, Priscila, acho que é o maior grande perigo, o maior grande satã dos nossos tempos de hoje. Os maiores demônios do nosso tempo de hoje são as redes sociais. E aí tem uma tal de lei de privacidade, de não pode mexer no celular do filho, não pode fazer aquilo outro. Mas quando o filho começa o que o rapaz fez com a professora Elizabeth, né? E aí, quem responde? Se o pai não pode fazer nada porque a lei protege o adolescente, quem vai responder? O adolescente? O pai? Depois que destruiu uma vida? Então que os senhores do Ministério Público e os senhores dos direitos humanos revejam o conceito de vocês de tanta liberdade, de tanta liberalidade que se dá aos jovens, tanta liberalidade que se dá ao adolescente. Eu posso, você não pode me bater, você não pode fazer isso comigo. O que é isso? O pai serve para quê então? Qual é a autoridade e autonomia do pai? E eu disse na minha outra live que tem um artigo de lei que é responsabilidade do pai civil, sabe? Também em questão dentro de casa, educação dentro de casa. A responsabilidade é do pai, a autoridade é do pai. O Ministério Público, a Justiça, não tem que interferir se o pai está olhando o celular do filho, ou não deixa o filho usar o computador, o notebook, o celular, ou cercia, quer dizer, corta alguns tipos de acesso na internet, ou no Google, no Wikipédia, enfim, em qualquer coisa. E o cuidado com as redes, com os amigos, com os colegas da escola, fulano daqui, fulano dali, cuidado com os jogos, cuidado com tudo isso, sabe? O mal está dentro da nossa casa e nós não estamos vendo. Então, voltando aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Gente, o mês de abril é um mês abençoado. É o mês da recepção de tudo que é bom. É o mês da primavera. É o mês para comemorar a vida, a energia e a beleza. O mês de abril é o mês que se comemora matar um cordeiro puro e perfeito. Olha, eu quero que você pare e pense que você pode também
Porque nós estamos ainda dentro de um Egito. Você pensa que não? Nós temos faraós, soldados de faraós para tudo quanto é lugar, delegados de faraós, prefeitos de faraós, governadores de faraós, em tudo quanto é bairro ou cidadezinha dentro de um país chamado Egito. Nós temos. Nós temos pessoas que lutam diariamente, que nos escravizam, que nos chicoteiam com palavras, com atitudes, com preconceito e com discriminação. Mas eu quero que hoje nós possamos matar um cordeiro e sacrificar. O sacrifício vem de oferecer isso a alguma entidade. Eu quero que você ofereça a sua vida. Quero que você ofereça o que tem de bom, de mais puro dentro de você a Deus. Eu quero que você mate, em outras palavras, o animal, sabe, dentro de você. O animal irracional. O animal, sabe, que não pensa, que não raciocina, que não tem sentimento, que não tem empatia, que não tem amor. O bode que dá chifrada, que dá coice, sabe? Um animal como o boi, um animal bruto. Eu quero que você mate isso hoje, entende? Eu quero que você derrame esse seu sangue, não é literalmente não rasgar o seu corpo, mas que você derrame a sua vida para a espiritualidade, para Deus, no sentido metafórico, simbólico, é claro. Derrame a sua vida hoje, sabe? Mostre para Deus, olha, está aqui o meu sangue, está aqui na porta da minha casa. É o meu sangue, Deus, eu estou dando a minha vida, ó, estou dando a minha vida, está aqui, ó, para que o Senhor passe por mim, não é? E poupe a minha vida. Chega, por outro lado da moeda, chega de inocentes morrerem nas mãos de gente ruim. Chega de inocentes tomarem chibatadas. Chega de inocentes serem escravizados. Chega de inocentes serem colocados naquele lugar que o outro quer. Não, teu filho não vai ficar na minha aula. Não, não quero teu filho aqui. Não, teu filho não desenvolve. Não, teu filho, não, a tua filha. Ô mãe, não quero você na minha empresa, porque a lei diz que a senhora é mãe atípica e tem que sair 2 horas antes. Para mim isso eu não estou ganhando. Você não está me oferecendo lucro. Então eu não quero a senhora aqui registrada na minha empresa. Não vai dar. A entrevista acabou, boa sorte. Chega disso, gente. Sabe? É muito sofrimento. Se vocês entrarem nos grupos de Facebook, família atípica, pais atípicos, eu sou autista, o que você mais vai ver é os pais tomando porrada, cacetada, palavra horrorosa de ofensa, de dor, de humilhação, de segregação com o seu filho. Mexeu com o teu filho, mexeu com o teu coração. Tanto a mãe quanto o pai. Chega de pais, homens, abandonarem o filho por descobrir que o filho é autista e deixar a mãe ao Deus dará. Chega disso, gente. Não é? Chega desse Egito perverso, desse Egito assolador, que quer segregar o outro num lugar, num canto. Não, o negro tem que ficar ali, naquele canto. O negro não pode ser advogado, não pode ser médico, não pode ser psicólogo, não pode ser isso, não pode ter lugar na faculdade, né? Como disse aquele Newton, né? Que foi levantado pelo Bolsonaro para ser o ministro do MEC, né, Ministério da Educação e Cultura, em uma entrevista de uma TV fechada, canal fechado, ele disse: para que faculdade para pobre? Pobre não precisa de faculdade, e lugar de pobre não é na faculdade. Isso é um presbiteriano, com todo respeito à denominação, é um pastor presbiteriano que disse isso. Então, chega desse tipo de gente ordinária, horrorosa no poder. Chega desses faraós no poder. Chega dessas pessoas fazerem isso com o pobre, com o negro, com o da comunidade, com o da favela, com o homossexual, com isso, com aquilo, com o autista. É dentro disso que eu quero que vocês saibam que esse dia 2 de abril, que é o dia 2 de Nissan, que é o dia 2 da primavera, a entrada, o dia da bênção que Deus escolheu para Israel, eu quero que você receba esse dia 2 de abril, dia de Abib e Nissan, março e abril, dias de primavera, de benfeitoria, de alegria, de paz e de saída, Pessach. Mas quem passou primeiro ali pelo Egito? Foi o povo de Israel que passou, o povo hebreu que passou para sair? Ou foi o Espírito de Deus que passou? Obviamente o texto vai dizer que foi o Espírito de Deus que passou naquela noite. Eu quero que você receba
Eu desejo que você receba a marca de Deus na sua vida. Eu desejo que você receba a marca do Cordeiro, você que é cristão. Eu desejo que você receba a marca de Jesus, Yeshua, os ensinamentos de Jesus. Quem dá a vida pelo seu próximo? Hã? Quem dá a vida pelo seu próximo? Precisamos dar a vida para o nosso próximo. Ser empata em estar no lugar dele. Sabe? Sentir a dor dele. Chorar com os que choram. É necessário isso para que o mundo melhore, para que a terra respire, para que as plantas tenham uma razão de existir, para que a laranjeira tenha a alegria de dar laranja, a macieira, a uva, sabe? Para que tudo volte ao normal, ao equilíbrio, ao ar puro, ao sorriso, à alegria, onde todos sejam iguais. Primeiro Deus passou sobre o Egito, sobre a maldade dos egípcios, a perversidade, a discriminação contra os hebreus, a segregação, todo o preconceito. E Deus tira, então, os hebreus dessa situação de humilhação, de segregação, inferior, defeituoso, pobre, camponês, sujo, escravo, e coloca, faz eles passarem pelo mar, fazem-os passar, não é, para um outro lado, para um lugar, para uma terra que mana leite e mel. Esse mês de abril é o mês da libertação, é o mês do Pessach, é o mês da passagem. E eu quero que você receba essa mensagem, que você também, se você estiver na posição de um egípcio, liberte-se disso. Sabe? Permita que Deus entre na sua vida e na sua casa, não para matar o seu primogênito, não para matar o seu filho, mas para que Deus mate em você todo o preconceito, todo o ódio, para que Deus mate em você toda a acepção de pessoa, tudo aquilo que você faz que torna o outro diferente, que Deus mate em você todo o pré-julgamento, que Deus liberte você de toda essa opressão, essa humilhação desse sistema ruim que nós temos. E torne você um abençoado, um consagrado, um ungido de Deus nesse mundo. Um que possa estar junto com o outro, que possa amar o outro, que possa receber o outro. Que nessa noite você receba a marca do Cordeiro de Deus. Que nessa noite você receba o sangue, ou seja, que você receba a vida de Deus, a energia de Deus dentro de você. É importante isso. Quando Deus passa em nossa casa e olha nas ombreiras da porta, a marca do sangue é a marca da vida, é uma alma que está ali, é uma vida. O animal, porque o animal não tem pecado, é puro, etc. Mas, quando você se dedica, quando você se sacrifica, agora você se fazendo cordeiro, se sacrifica, quando você quer se tornar puro, quando você quer deixar esse seu lado animalesco, selvagem, irracional, insensível com o outro, se sacrifica, derrama o seu sangue, você está recebendo Deus na sua vida. E é como Yeshua e Jesus disse: quando vocês deram de comer a quem teve fome, quando vocês deram de beber a quem teve sede, quando vocês deram acolhimento a quem estava na rua, roupa a quem esteve nu, quando vocês deram remédio, presença a quem estava doente, quando vocês visitaram quem estava preso, vocês fizeram isso a mim também. Porque tanto Yeshua, tanto Jesus, quanto o Pai, ou quanto Hashem, Deus, se coloca no lugar do outro, no lugar do filho. Essa mensagem de hoje, ela quer trazer isso para todos nós, para que nós nos coloquemos um no lugar do outro, sabe? Para que nós sejamos marcados com a marca do amor, da espiritualidade, da igualdade,
para que todos juntos possamos sair desse âmbito nefasto, tóxico, racista, preconceituoso, sabe, discriminador. Possamos sair desse Egito, possamos sair desses faraós, possamos sair dessa opressão, dessa humildade, arrogância, soberba, e juntos fazermos o Pessah, fazemos a passagem para uma nova vida, para um ano que se abre, para um abril, para um Abib ou Habib, para um Nissan, para um abril, para uma primavera, uma nova estação, uma nova fase, uma nova era, um novo mundo de amor, um novo mundo de acolhimento, de todos juntos, todos iguais, todos se amando, se respeitando e se entendendo a linguagem um do outro, o sentimento um do outro. É isso que eu quero passar para todos nós nessa noite. E uma coisa importante que o povo de Israel faz até hoje, desde os tempos do deserto, lá com Moshe ou com Moisés. Na Páscoa, dia 14 de Nissan, dia 14 de abril, eles se comem na mesa ervas amargosas, ervas bem amargas. Sabe para quê? Para lembrar do sofrimento na terra do Egito. É importante isso, que hoje nós venhamos pensar. Pensa hoje você, não é? Que comeu muito amargo. Você que não teve paladar na vida, que engoliu muita coisa amarga, que engoliu muita coisa salgada, que engoliu muita pimenta, que engoliu muita coisa suja dos outros, engoliu seco, sofreu, passou fome, fome de carinho, fome de afeto, fome de ser visto, fome de atenção, fome de amor, fome de abraço, fome de uma mão estendida. Imagina você, agora você precisa, é óbvio que você precisa fazer sabe o quê? Você precisa lembrar que existem pessoas que também estão cansadas de comer ervas amargosas. E existem pessoas que estão cansadas de sofrer. Você tem que ter essa consciência de que o teu passado foi ruim, foi um passado de sofrimento, mas Deus te tirou de lá. Você tem que ter essa consciência de que você experimentou coisas amargosas. É sempre bom experimentar hoje algo que te faz lembrar do passado ruim, para que você reveja que você é um ser humano e que você não tem o direito de pisar no outro, que você não tem o direito de humilhar o outro, que você não tem o direito de querer ser melhor pela sua pele, pelo seu cabelo, pela cor do seu olho, pela sua posição hoje. Não. Você também é ser humano como ele, como ela. Que nós possamos caminhar para uma terra que emana leite e mel. Que nós possamos caminhar para um Brasil que realmente todas as pessoas que sofrem preconceito e discriminação não sofram mais. E que os homens do poder, do dinheiro, da grana, das PECs, das emendas, dos projetos de lei, das leis, os prefeitos, os governadores, os vereadores, os deputados, os senadores, os congressistas, os presidentes, os juízes, os magistrados, o Ministério Público, que esses homens possam ter o olhar espiritual, o olhar humano. Existe um texto judaico, da tradição judaica, que ensina que se eu não fui bom, não fiz nada de bom ontem, e nem hoje fiz uma coisa boa ou útil, por que eu quero ter mais um dia de amanhã para viver?
Para pensar nisso. Se eu não fiz o bem ontem nem hoje, por que eu mereço estar vivo amanhã? Para quê? Sabe? Então valorize esse tempo. Valorize a sua vida. O Moshe, ele vai no seu cântico, no Terlim, ou Salmo 90, ele vai dizer: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance dias de sabedoria. Talvez nós, brasileiros, tenhamos vivido décadas de burrice, décadas de ignorância. Talvez nessa escola da vida tenhamos sido alunos displicentes, sempre repetindo nas mesmas matérias: igualdade, socialidade, educação, saúde, segurança, preconceito, discriminação, autistas, cegos, surdos, mudos, cadeirantes, negros, homossexuais, religião. Talvez tenhamos sempre repetidos e nunca passamos de ano, nunca avançamos. Estamos parados no tempo. Por que será? A quem interessa e convém a ignorância, a maldade, a pregação do ódio, a pregação da supremacia, isso, supremacia aquilo, a supremacia religiosa, a evangélica, a supremacia católica que já foi no tempo no século XV, XVI, agora tem a supremacia evangélica nas bancadas evangélicas da política, querendo tomar todo o poder, querendo colocar Deus na frente da cadeira de um presidente, de um prefeito, de um governador. Ora, e o ser humano, e nós, como ficamos? Isso não pode ocorrer, acontecer, evoluir. Senão daqui a pouco teremos novas inquisições, novos paredões e muros de eliminação, de chacina, de morte, de pena de morte, como em Cuba teve. Daqui a pouco teremos pessoas decidindo matar o outro porque não se batizou na igreja, ou porque não deu o dízimo, ou porque aquilo outro. Isso não pode acontecer. Entende? Precisamos encontrar Deus no lugar mais oculto e escondido que existe, onde todo mundo pode achar que não precisa de endereço, capítulo, Bíblia, de versículo, não precisa de bússola, não precisa de uma adivinhação, uma revelação. Aqui, dentro de nós, no nosso coração, em nossa mente, em nossa psique. Ou seja, a bondade absoluta, o amor, a misericórdia, a igualdade, a semelhança. Quando entendermos de uma vez por todas, independente da cor da pele, independente do tipo de nariz, de lábios, independente do tipo de cabelo, de cor de cabelo, de olho, independente se é um pouco mais fortinho, obeso ou magro, ou se é boliviano ou chileno ou argentino, se é americano ou se é da América Latina, se é japonês ou se é coreano, do sul ou do norte, se é chinês, se é africano. Quando nós entendemos que depois de sepultados, 5 anos, 6 anos, todos são iguais, caveira pura, osso puro. E o sangue não muda de cor. O sangue do branco, o sangue do germânico, do alemão, ele não muda de cor. Do israelita, do judeu, do árabe, do muçulmano, do africano, é vermelho. Todos têm coração, 2 pulmões, todos têm olhos, todos respiram, todos comem, todos têm estômago, fígado, baço, intestino grosso, intestino delgado, todos urinam, todos defecam, todos adoecem, todos riem, sorriem, todos choram, todos precisam de comida, de comer. E por que tanta indiferença? Qual é a tua diferença para com um cego? E muitos cegos enxergam mais do que você. Qual é a tua diferença para com um surdo? Para com uma pessoa na cadeira de roda?
Ele é cadeirante, ele não consegue andar como você com as suas pernas. Mas você tem duas pernas e só vai para caminho errado. Vai para boca de fumo, vai para droga, vai para prostituição, vai para jogatina, vai perder casa, perder carro, perder terreno, perder mulher, vai apostar em corridas no jogo e no cavalo, perde a casa, perde a família, perde a saúde usando drogas, vai se prostituir, a esposa esperando em casa, contrai um HIV, DST. Qual é a diferença? Você é melhor no quê? Porque você anda? O surdo não fala, mas você tem boca, você fala. O surdo também tem boca, você fala, mas a sua voz, seria bom que você fosse surdo, porque a sua voz mata, machuca, fere, destrói, corta vidas. O autista tem as suas limitações. E eu vou pedir licença, eu peço que você fique aí só um minutinho. Segura a ponta aí, que eu falei para a Brígida que eu fiz um texto e eu gostaria de ler esse texto. Segura aí que eu lembrei agora. Por favor, não sai daí. Eu vou lá pegar, tá bom? Segura aí que eu já volto. Vou achar. Opa, voltei. Olha eu aqui. Desculpa, viu? Eu vou encerrar essa live lendo esse texto que eu escrevi. Esse texto diz assim, o autista. Mas antes de encerrar essa live, fica essa mensagem. O mês de abril, 2 de abril de 2007, o mês da conscientização ao autismo, aos autistas, é um mês que vai perpetuar, não só como o mês azul, mas o mês que significa abertura da primavera, de uma estação boa, de energia e de vida. É um mês de Pessah, um mês de passagem da escravidão para a liberdade, de socialização, de integração, de felicidade, de igualdade, de união. Isso que eu queria passar para vocês, a importância do mês de abril, ok? Eu termino essa live lendo esse texto que eu escrevi, não é? Sobre o autista. Autista. Eu não pedi para nascer, tampouco existir. Não, eu não creio ser eu o fruto ou resultado do acaso. E nem sequência do ocaso. Não creio eu ser o fruto ou o resultado do ocaso. E nem sequência de acaso nenhum. Não. Diz as mentes transcendentais que foi criado primeiro por uma essência divina, uma fagulha espiritual, feito à imagem e semelhança de Deus. Logo, não vem de qualquer lugar, mas de um céu incompreensível ao raciocínio humano, como diz o Paulo lá da Bíblia, no Novo Testamento. As coisas que o olho não viu e que não subiram ao entendimento, ao raciocínio do homem, essas são as coisas que Deus preparou para os que o amam.
E lá eu vi coisas que são inefáveis. Ele foi arrebatado até essa dimensão. Logo então, eu vim de um céu incompreensível ao raciocínio humano. Então eu sou especial. Ah, eu sou especial sim. Autista? E daí? Sou especial sim. Tenho olhos, tenho ouvido, tenho boca, tenho cérebro, tenho mente, tenho braços, mãos, tenho pernas e pés. Mas com um porém, diferente de você. Neurotípico. Eu não vejo como você. Eu não ouço como você. Não. Eu não falo como você. Eu não uso os braços e as mãos como você. Não uso as pernas e nem os pés como você. Sabe por que eu sou autista, sou especial e sou diferente de você? Porque com os meus olhos eu vejo a alma, eu vejo o óbvio, o que você não vê. Eu ouço minhas emoções. Com os meus olhos eu vejo e eu ouço as minhas emoções, que ressoam o tom, o som de cada nota da partitura de minha alma. Canções inaudíveis a você, neurotípico. Mas é uma sinfonia dos anjos. Ah, é. Que me acalma. Aqui no meu mundo. Aqui dentro. Sabe? Não falo como você. É verdade. Porque suas sílabas, vogais e consoantes quase sempre são cheias de palavras feias para machucar, para ofender, para ferir, para destruir, para humilhar o outro. Separar ao invés de juntar. Magoar ao invés de amar. Mentir no lugar da verdade. Rebaixar e humilhar no lugar de exaltar e honrar. Sua língua falo a língua dos anjos. Eu falo a língua das crianças, da pureza, do amor, da igualdade. Eu, autista, falo a língua e o cântico, como Jesus diz. Do lábio das crianças, dos puros, dos ingênuos, sai o mais perfeito louvor. Eu não uso os braços e nem as mãos como você, neurotípico. Os meus braços e mãos têm medo de se abrir para abraçar, porque incorro o risco de ser vítima de um aperto intenso de ódio. As minhas mãos têm medo de se abrir, pois você pode apertar para machucar. Não uso os meus braços para sufocar ninguém e nem para dar golpes. Minhas mãos não abro para estapear ninguém e nem os meus dedos para apertar qualquer gatilho de um revólver ou um botão de uma bomba ou um canhão de guerra. Nem para pegar uma faca, enfim. Por isso, não os uso como você, porque sou especial sim. Sou divino, sou puro, sou gênio, sou essência e tenho meu paraíso em mim. Minhas pernas e pés também não são armas. Não as uso para correr por caminhos errados e de perdição. E nem os meus pés para chutar ninguém. Para estender a perna para o outro cair.
Os meus ouvidos são, sim, sensíveis ao barulho. Enquanto os seus se acostumaram ao barulho, à gritaria, ao alto tom da maledicência, do veneno tóxico, do falar mal um do outro. E abri-los para ouvir calúnias, injúrias, difamações, meus ouvidos não são assento sanitário. Os meus ouvidos são diferentes. Eu não abro os meus ouvidos para ouvir uma estratégia, um plano para derrubar o outro. Na empresa, no trabalho, na escola, no relacionamento. Os meus ouvidos são entradas para o toque das harpas dos anjos, daqueles que me cercam, do carinho. Sabe? Os meus anjos. Os meus ouvidos são abertos para os anjos que me cercam, para os mentores que Deus me deu, para os cuidadores que Deus me deu. Os meus ouvidos são abertos para esse tipo de anjo. Minha mãe. Quando diz, meu filho, eu te amo. A mãe está aqui e não vai te abandonar nunca. Os meus ouvidos estão abertos, sim, neurotípico, e professores e professoras. E entendem, sim, a fala do meu papai, quando diz, ei, filhão, não se preocupa, eu estou aqui contigo. Você é meu presente de Deus. Os meus ouvidos estão abertos para a linguagem da alegria, quando ouço a fala imperceptível do abanar do rabinho da cauda do cachorrinho de casa, do roçar do meu gato com carinho em mim. Os meus ouvidos estão abertos para cada mensagem, de cada cor, na paleta, com os pincéis. Os meus ouvidos estão abertos e entendem cada cor, o azul, do verde, do amarelo, do vermelho, dos desenhos, das flores, das árvores, deste mundo real, desses reis e rainhas, carvalhos e palmeiras, que são imperceptíveis a vocês. Aonde vocês chegam a matá-los, a serrá-los, a derrubá-los, mesmo que estes reis e rainhas, as árvores, dão frutos e remédios para vocês. Este é o meu mundo. Sabe por quê? Não sabe. Sabe por quê? Não porque seria inferior a vocês, neurotípico, mas porque eu sou, não é porque eu sou inferior, mas é porque eu sou autista. Eu sou alto em mim mesmo. Eu sou suficiente em mim mesmo, para viver em mim mesmo, sem ferir os outros. Os outros também choram, gritam, cantam alto, fazem as mães e pais chorarem numa delegacia. Vocês fazem isso. Fazem o pai chorar, fazem a mãe chorar, fazem a namorada, fazem o filho, fazem a esposa, fazem o marido, fazem os avós, provocam os vizinhos, sabe? Cantam alto, com seus sons nos seus bailes, sem respeitar ninguém, sabe? Fazem as mães e os pais chorarem numa delegacia ou num cemitério qualquer da vida. Por isso eu sou autista, sou alto em mim mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Ah, e só uma coisa que eu peço. Aprenda a falar o meu idioma, porque no meu país você ainda é estrangeiro ou um extraterrestre. O meu muito obrigado, Brígida. O meu muito... Ah, esse texto aqui, vocês podem procurar, que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá? Porque é meu mesmo. É da autoria da minha alma. Muito obrigado, Brígida. Muito obrigado, Priscila.
Muito obrigado, Lia. Muito obrigado, José do Carmo Vieira. Muito obrigado. Oi, peraí que sumiu aqui, misericórdia. Esse meu dedo aqui. Ih, misericórdia, cadê? Peraí. Lia Reis, muito obrigado. Mas tem um outro aqui que eu... Peraí. Ué, passou aqui. Ednei Oliveira. Muito obrigado, tá bom? A vocês que participaram da live hoje. E eu peço que essa mensagem do Abril seja uma mensagem que fique para sempre no seu coração. Todos os dias é dia de se renovar, de dar fruto, de dar flores, de dar perfume, sabe? De amar. Todos os dias é dia de nós vivermos neste jardim de Deus. No jardim de Deus não tem só a rosa, não tem só a espada de São Jorge, não tem só o crisântemo. Ou no jardim de Deus não tem só um tipo de árvore, tem que ser assim, ou laranja ou mexerica, ou uva ou macieira. No jardim de Deus tem todo o tipo de planta, de árvore, cada um na sua essência, cada um dando o seu fruto, dando a sua beleza nas folhas, dando a sua sombra. Então, o mundo é um jardim de Deus. Vamos abençoar. Vamos aproveitar esse mundo aqui. E não se importar com o fruto da laranjeira. Vamos se importar com o nosso fruto. Cada um faz o seu papel dentro da sua vocação, do seu chamado. Um é hétero, o outro é homo, um é negro, o outro é branco, um é alto, o outro é baixo, um é gordinho, o outro é magro, sabe? Enfim, um é pobre, o outro é rico. Um é neurotípico, o outro é autista. Mas todos são uma árvore com a sua especialidade, com o seu, como se diz, com a sua missão para dar o seu fruto. Não importa como serão esses galhos, poucos, muitos, grossos, não importa. O que importa é, ele está dando galho, ele está cumprindo o seu dever, ele está cumprindo a sua natureza, ele está ali, ele está dando folhas, e todos temos remédios para dar para esse mundo. Todos temos frutos para dar para esse mundo. As pessoas precisam de frutos da vida. E quais são esses frutos que nós, como árvores de Deus desse mundo, temos para dar? Gálatas diz: o amor, a paciência, a paz, a felicidade, a bondade, a longanimidade, a ponderação. Sejamos árvores no jardim de Deus, respeitemos cada tipo de árvore, nos amemos. Até na natureza existem árvores que por baixo da terra, em suas raízes, elas se conectam, se ligam e uma ajuda a outra quando tem um outro tipo de planta que pode destruir. Sabia disso? Um dia eu volto para falar sobre isso. Mas, shalom, paz a todos, muito obrigado. E, gente, Priscila, eu quero te agradecer e também a Brígida, obrigado, porque mais 4 pessoas se inscreveram no meu canal do YouTube. Maravilha, eu estou muito feliz. São 174 pessoas inscritas lá no meu canal. E se você puder me ajudar, inscreva-se no meu canal do YouTube, tá bom? Eu vou colocar essa live lá no meu canal do YouTube e inscreva-se lá e compartilhe e vamos crescer junto. Eu preciso da sua inscrição no meu canal do YouTube, que você aperte o sininho lá, o like. Sabe para quê? Para que, se um dia eu chegar a ser monetizado pelo YouTube, essa bandeira dos autistas, como a bandeira que eu carrego dos cuidadores de idosos que são injustiçados, como a bandeira que eu carrego também dos motoristas e cobradores de ônibus que são injustiçados e tantas outras bandeiras sociais, para que elas alcancem mais projeção e para que eu seja, assim, uma voz, uma representatividade na cobrança de direitos e de justiça por todos nós, inclusive pelas mães dos autistas, que também precisam de muita, mas de muita atenção, de muito carinho e de muito cuidado que a sociedade está devendo. Muito obrigado, boa noite, até amanhã. Amanhã eu estou no meu trabalho. Deus os abençoe. Obrigado, gente. Até a próxima.